Olá, boa noite. Começa agora na TV Unifev, canal 55 e também canal digital 53.1, programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense, o esporte regional, sempre com um bate-papo interessante. E hoje, recebendo um programa especial, há algum tempo eu gostaria de trazer esse convidado, né? Não tinha contato, mas conseguimos aí, que é o Virgílio, né? Ex-jogador da Votuporanguense, que fez história aí na década de 70 com a camisa da Alvinegra, está aqui no nosso estúdio para falar um pouquinho dessa história tão rica do futebol de Votuporanga, né? Ele fez parte aí, cerca de 10 anos envolvido com a Votuporanguense, vai passar para a gente um pouquinho da história dele e também comentar o programa Meio de Campo. Hoje a gente vai passar o final de semana esportivo, rodada do final de semana. Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro, líder isolado, mas diminuiu a vantagem aí, 1 ponto apenas que separa do Flamengo, que é o segundo colocado. Hoje também vão dar o destaque para artes marciais, tem o menino João Pedro aí que vai disputar uma competição internacional lá nos Estados Unidos, viaja amanhã para o Texas, lá nos Estados Unidos, para disputar uma competição de taekwondo. Tem também a Nauana, né? Semana passada, grande notícia, votuporanguense bicampeã brasileira aí de judô e classificada para o Pan-Americano. Tem uma reportagem bem legal sobre isso e outros resultados também. Copa Paulista, o CAV perdeu contra o Catanduvense e também a segunda divisão que já definiu aí os semifinalistas. Tudo isso a partir de agora no programa Meio de Campo. E eu gostaria de começar aqui, primeiramente, Virgílio, boa noite, né? Bem-vindo ao programa Meio de Campo, primeira vez no programa, mas que seja um programa que eu tenho certeza que muita gente que vai ver vai lembrar de muita história, de uma época muito boa do futebol profissional aqui da cidade. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, eu agradeço aí a oportunidade que você nos dá. E vamos bater um papinho aqui. Beleza, apresentar o Virgílio. Virgílio, a gente estava conversando fora do ar aqui, ele falou assim, Josiano, já joguei toda a posição que você imaginava, viu? Só não joguei de goleiro. Só não jogou de goleiro ainda. Começou de lateral esquerdo, mas daí por diante foram várias. Virgílio, vamos começar se apresentando, né? Principalmente para o público mais novo, né? Quem foi o Virgílio, jogador da Votuporanguense? Como é que começou a tua carreira no futebol? Bom, eu jogava nas categorias aqui de Votuporanga e depois recebi um convite para ir participar de uma peneira na Ponte Preta e fomos, eu e o Silvinho Ferrari, que hoje é ali da loja Só Colchão. Ficamos lá mais um ano mais ou menos, jogando no juvenil da Ponte. Depois, quando formou a equipe profissional, e aqui em Votuporanga, eu voltei. E é uma coisa assim interessante que eu estava bem lá na Ponte, que eu já estava jogando alguns amistosos, mas na época eu comecei a namorar minha esposa hoje, preferi vir para cá e ficar aqui. Daí me profissionalizei e comecei a jogar na Votuporanguense. Joguei o ano 71 todo, depois fui emprestado para o Cianorte, no Paraná. Voltei, quando eu renovei o contrato com a Votuporanguense novamente me emprestou para o Noroeste de Bauru para disputar o Campeonato Paulista. E depois voltei, prestei um concurso na CESP, entrei e com a intenção de não jogar mais. Mas aí na época o presidente da Votuporanguense pediu para mim jogar sem treinar mesmo. Aí fui jogando sem treinar, acabei jogando até quase 84, uma coisa assim. Ou seja, jornada dupla, estava trabalhando na CESP e jogando pela Votuporanguense. Isso, mas só que eu sempre fui uma pessoa disciplinada, eu bebia, mas na época que eu perto dos jogos eu não ingeria bebida alcoólica, diminuía cigarro, também fumava na época. Mas eu era disciplinado, então eu levantava de manhã, eu queria por exemplo, ia jogar uma partida, a gente tem que estar preparado, né? Então eu me preparava à minha maneira, ia correndo até no Horto, que dava 10 quilômetros na época, depois fazia arquibancada de tarde, subia e descia correndo na arquibancada, você fortalece as panturrilhas e você fica praticamente apto para jogar. Para entrevistar o Virgílio aqui hoje no programa Meio de Campo, né, eu pedi ajuda, né? Se perguntar alguma coisa do CAV, para mim, com certeza eu vou saber responder. Eu trabalho na imprensa votuporanguense desde 2010, sou de Votuporanga, né, mas acompanho o Clube Atlético Votuporanguense desde o início. Só que a Alvinegra, né, Associação Atlética Votuporanguense, vi muito pouco aí quando era criança. Então pedi ajuda aí pro Cláudio Craveiro, dei uma ligadinha para ele antes de entrar aqui no estúdio. Cláudio, passa umas informações aí. E ele falou assim, ó, ele falou que o Virgílio
era um lateral esquerdo, né, mas jogava em outras posições também, no tempo de França, Paulo Roberto, Pita, jogador de marcação forte, chute forte, né, principalmente lembrado aí pelos anos aí de 72, 73, tinha respeito, um jogador com muito respeito dentro de campo dos companheiros e dos adversários. Diz que, por exemplo, o FFC mesmo, quando era o pessoal do FFC tinha medo dele. E também lembrado aqui pela época do técnico Acosta. Nossa. É isso mesmo, né? E esse estilo xerifão, esse estilo de chegar junto, o Claudio até brincou também, ó, ele costumava chegar junto, né? Se fosse pra bater, fazer a falta, era só da correntinha pra cima, mais ou menos, costumava ser. Ou seja, jogador de marcação intensa, né, Virgílio? Na nossa época, a arbitragem era, como diz assim, mais tolerante do que hoje, né? Talvez se eu jogasse bola hoje, acho que eu não jogava 30 minutos, 40 minutos, eu era bruto mesmo, jogava firme. Mas não a gente que jogava assim, no sentido de maldade. A gente jogava porque na época... O futebol exigia isso também, né? Principalmente aqui no interior, imagino como deveria ser um clássico nessa época aí de Votuporanga e Fernandópolis. Eu tive a possibilidade de jogar com o Fifi um pouco tempo, e eu falo para vocês sem medo de errar. Se o Fifi jogasse hoje, se ele tivesse hoje seus 25, 24 anos, mas não tinha dinheiro que pagava ele. Porque o Fifi era um baita cracão, mas o Pita mesmo que foi citado aí, ó. Fifi, Pita, nossa, apareceu já tanta gente aqui. Raimundinho, joguei com o Raimundinho, goleiro que foi goleiro de seleção sul-americana, de Votuporanga, o Raimundo. Joguei com bons jogadores, assim, com pessoas assim, que hoje, se jogasse hoje, ia jogar em muito time grande. Eu mesmo tive oportunidade até de jogar em time grande. Em 76, que eu já estava na CESP, mesmo que nós fizemos esses jogos que eu estava comentando aqui contra o Santos, na época o Luiz Rivorio foi lá com o Atier, Jorge Cury, lá na porta da CESP, conversar comigo. Mas eu estava trabalhando, então, já assim, empenhado, já tinha... como diz o outro, entrosado, e eu preferi ficar no futebol. Não tive assim, nunca fui um cara assim mercenário pensando em dinheiro. Sempre joguei por amor à camisa. Esse é o Virgílio, ex-jogador da Votuporanguense. Agradecer aqui o Cláudio Craveiro por ter ajudado a gente a fazer o programa Meio de Campo. E, Virgílio, daquela época, o pessoal entender como é que era Votuporanga, o futebol de Votuporanga. Vocês treinavam no antigo estádio, jogavam ali, era tudo feito ali mesmo? A maioria, como eu acabei de explicar para você aqui, como eu tinha um emprego na CESP, eu tinha que treinar à parte. Mas treinava cedo e à tarde, terça e quinta, físico, quarta e sexta, coletivo. E os treinadores sempre, nos coletivos, tentavam arrumar um tipo de esquema para poder jogar e desenvolver. Nós sempre tivemos boas equipes. Eu lembro muito bem, eu queria aqui falar, quando montou o time de molecada em Votuporanga em 71, nós tínhamos um time, se te segurasse aquele time uns 3, 4 anos, nossa, ninguém ia ganhar da gente. Mas aí esparramou, porque é duro manter, tem que ter uma estrutura grande para manter bons jogadores, né? Aí esparramou alguns, um lado, outro para o outro, e assim foi. Mas sempre teve time bom na Votuporanguense, sempre. E eu vou falar uma coisa, nós fizemos um jogo uma época em 77, acho que se não me falha a memória, que nós jogamos uma semifinal com o Guaíra aqui, que quem subiu foi o Linense. Um caso assim, se nós tivesse ganho aquele jogo do Guaíra aqui, a gente ia para Lins precisando simplesmente empatar. Ou até perder, poderia, dependendo das circunstâncias. Mas nós empatamos com o Guaíra aqui, fomos para Lins. Aí, quando fomos para Lins para jogar contra o Linense, se a gente ganha, subia. Se o Linense ganhar, subia. Se nós empatássemos, quem subia era o Guaíra. Então, tinha, como diz, ou ganhar, ou não tinha jeito. É isso aí. O bate-papo muito legal. Já estamos encerrando, Virgílio, nosso primeiro bloco já. Daqui a pouquinho a gente vai continuar mais com esse bate-papo. Tem muita pergunta aqui, muita informação que eu gostaria de perguntar para o Virgílio. E também a gente vai passar aí o resumão de como é que foi o final de semana esportivo e também dar destaque aí para o pessoal do esporte amador de Votuporanga. E o Virgílio aqui, um bom palmeirense. Tô em casa aqui hoje, viu, Virgílio? Palmeiras líder. A gente tá aqui comemorando nós dois aqui. O programa Meio de Campo volta já.